Bom, pessoal, hoje, nossa quinta aula, né? A gente vai falar sobre, ainda dentro do primeiro artigo do Credo, Deus, né? Então a gente ainda está falando do Deus Criador, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós ainda estamos falando desse processo de criação, né? Agora a gente está seguindo o primeiro artigo, que é, a continuação, Criador do céu e da terra. Então, aqui a gente vai ver, dividido em duas partes aqui a história da criação. A gente vai ver toda agora uma primeira parte da criação em si, né? Como que ela sucedeu, da providência de Deus na criação, tudo como que funcionou. E na última aula do primeiro artigo, que é a próxima, né? Que aí a gente finaliza a criação, nós vamos ver uma aula basicamente sobre o homem, né? Sobre o ser humano. Que aí sim, lá nós vamos entender muita coisa que vai nos ajudar até mesmo na nossa compreensão de nós mesmos, né? Como que nós funcionamos, nossas potências, nossa alma, o que nós somos, né? Para que fomos criados. Então, a gente finaliza esse primeiro artigo do Credo na próxima aula, quando a gente for falar do homem, né? Aqui agora nós vamos falar de forma mais geral sobre a criação. E aqui nós temos a primeira constatação que o Padre Francisco traz para a gente, né, que é sobre o fato de que a história da criação foi-nos contada por Moisés, não sendo uma fábula, mas uma narração verídica consignada por Moisés e inspirada pelo Espírito Santo. Aqui é uma questão muito interessante nós observarmos o seguinte: o que está lá em Gênesis aconteceu, né? Nós temos que ter fé. É uma verdade de fé que nós temos nessa questão do Gênesis, né? O que vai acontecer é que às vezes, por uma questão de adaptação, e a gente vê isso na Sagrada Escritura sempre, o autor sagrado ele tem que adaptar a linguagem de uma forma que as pessoas vão compreender. Mas em linhas gerais, né, o Gênesis está muito de acordo, e nós vamos ver isso hoje ao longo da aula, que o Gênesis está muito de acordo com o que aconteceu na realidade, né? Com o que a ciência mesmo hoje já conseguiu comprovar, né? E o que a ciência não conseguiu, a Bíblia junto da igreja já tinha respondido, né? Então o Gênesis ele não é uma fábula. Nós não podemos ler o Gênesis com o espírito que nós lemos, por exemplo, os livros de Esopo, né? Que são as fábulas de Esopo, né? Nós temos que ler com o espírito de alguém que vê ali o poder de Deus através da criação, vê ali a força e a ação de Deus, a palavra criadora de Deus, o verbo criador de Deus, vê ali a potência de Deus, de um Deus onipotente, como nós vimos na outra aula, que tudo pode, e que pôde criar o mundo, né? E que pôde criar o mundo. Então, aí eu até trago uma pequena reflexão, nem é trazida no livro, mas eu gosto dessa frase, até por ser biólogo, né? Então eu sou uma pessoa que na faculdade vi toda essa questão de como que o mundo aconteceu, vi toda a questão da evolução, que nós vamos trabalhar isso também posteriormente, vi toda essa questão, e que se não tivesse fé, e de fato as faculdades são especialistas em fazer uma lavagem cerebral ali, para que a gente creia que o nosso Deus seja ciência, né? Na última aula, o Luiz ainda falou uma frase muito interessante, que é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser religioso. Mas a ciência está se tornando uma religião, e não pode ser. Ela é uma ferramenta inspirada pela virtude da inteligência que Deus deu, mas não é o foco, não é o centro, não pode ser o guia da nossa vida, né? E aí a frase é muito interessante: o primeiro gole no copo das ciências naturais o tornará um ateu, mas no fundo do copo Deus estará esperando por você. É uma frase do Werner Heisenberg. Ele era naturalista, né, que hoje a gente chama de biólogo, né? Ele era um cientista. Então é muito interessante que, de fato, quando a gente estuda o mundo só seguindo os ditames da ciência da modernidade, todo mundo vai virar ateu, gente. Não adianta. Se a gente ignora Deus, porque esse é o problema da ideia da ciência conforme ela é ensinada hoje. Deus operou tudo aquilo, mas eles ignoram Deus. Eles querem contar como se deu. Ou seja, o Big Bang está correto? Tá. Parece que está.
mas eles só querem o como, e eles colocam a origem de tudo no como se o Big Bang fosse a origem, mas não, a origem do Big Bang, inclusive é o que nós veremos, é a vontade de Deus, mas excluem Deus da equação da criação do mundo, né? Excluem Deus de toda, como a força que operou tudo, e aí é o erro da ciência, porque a ciência sem Deus, aí sim ela é uma fábula, porque eles querem me fazer acreditar que tudo isso aconteceu magicamente, que os números incríveis que nós temos no universo, porque por exemplo, a aceleração do universo, para que o mundo exista, precisa ter uma aceleração que, se não fosse exatamente como ela é, ou seria muito rápido e o mundo colapsaria, não existiria, ou seria muito devagar e o mundo não teria energia suficiente para se criar da forma que foi feito. Então, mas eles querem fazer com que eu acredite que isso é, né, uma ação mágica, uma série de coincidências que fazem com que isso funcione e excluem que não há coincidência, há Deus, né? Há Deus. Os cientistas, eles conseguiram, por exemplo, através dos algoritmos, né, dos computadores, simularem lá que o mundo podia se criar sozinho. Eles falaram que podia se criar sozinho, mas a força por trás dessa criação que o algoritmo levou em conta foi Deus, e é o que eles não levam em conta. Então, o estudo da ciência, sem Deus ele te torna ateu, mas com Deus, ele te torna extremamente católico, extremamente fiel, com muita fé, porque aí nós encontramos Deus com muita clareza, né? Com muita clareza. Nós temos que estudar a ciência sem medo, porque nós temos que estudar a ciência com Deus, que é a fonte, a origem de tudo, né? Então isso aqui é uma questão muito clara para mim. Nós vamos lá em Gênesis, tá, gente? No princípio criou Deus, aqui o primeiro versículo, o primeiro capítulo de Gênesis. No princípio criou Deus o mundo espiritual e o mundo corporal. E aqui nós temos uma concepção muito interessante. Quando se fala Deus criou, quer dizer que Ele tirou do nada aquilo que Ele criou. Pensem o seguinte comigo. Um marceneiro, por exemplo, né? Ele trabalha para fazer os seus produtos que ele vai vender, mas ele não faz do nada. Ele precisa de quê? De matéria-prima, precisa de ferramentas, ele precisa de conhecimento, ele precisa de várias coisas que vão conceber aquilo que ele precisa de fazer. Deus, ele não precisou, por exemplo, que existisse uma matéria e que dessa matéria ele criasse o mundo. Não, Deus precisou unicamente da sua vontade. Porque se Ele é onipotente, a sua vontade criadora, ela é onipotente. Ele tudo pode, inclusive tirar do nada tudo. Nada existe, mas se a vontade de Deus quis que existisse, passa a existir. E aí é a fé, né? A gente se abandona totalmente na onipotência divina. Nada existia, mas Ele quis que existisse. E, portanto, por querer, por sua vontade, que é própria, e só Deus tem isso, só Deus tem essa vontade criadora, porque só Ele pode querer algo e fazer com que algo aconteça só porque Ele quer, né? Essa vontade criadora de Deus é o que cria o universo, é o que faz com que o universo exista do nada. O céu, citado por Moisés em Gênesis 1, né, quando ele fala, no princípio criou Deus o céu e a terra, é o mesmo céu que lá em São Paulo vai dizer das coisas visíveis e as coisas invisíveis. O céu de Gênesis 1, o primeiro céu, não é, portanto, o firmamento. O que é o firmamento? O universo, as galáxias, as estrelas, as nuvens, o sol, a lua. Não é isso. O céu, dito em Gênesis 1, é a morada dos anjos, a morada dos eleitos. É o céu espiritual. Porque Deus criou esse céu espiritual e aí nós entendemos que a terra é o que é material. Ou seja, aqui quando se fala que criou o céu e terra, ele está dizendo que criou o céu espiritual e o restante das coisas. O universo, as galáxias, os planetas e tudo mais. E aí depois ele sucede a sua ordem criadora, né? O céu natural, esse que nós vemos,
a galáxia e todo esse resto, a gente também tem uma segunda prova de que não é o céu em Gênesis 1, porque depois o próprio Deus, através do autor sagrado, diz da criação do universo em Gênesis 1, 6 a 8 e em Gênesis 1, 14 a 19. Então seria até um contrassenso que Deus tivesse criado o céu no primeiro versículo e depois repita a criação no 6, no 8, no 14, no 19. Né? Então a gente tem uma clareza muito grande aqui que Deus, de fato, no ato da criação, Ele criou o céu espiritual e aí Ele povoa esse céu de anjos. Né? Nós vamos ver sobre os anjos no final. Ele cria e ele faz as coisas criadas, as coisas materiais, o universo. E nós vamos estudar como que isso se deu. Né? Os anjos, pessoal, portanto, foram criados antes da criação dos homens e da criação do mundo e da criação do universo material. Porque aqui nós temos que tirar uma coisa da nossa cabeça. A narração de Gênesis, ela não é uma sucessão de acontecimentos imediatos. Quando ele fala, criou os céus e a terra, não quer dizer que os criou ao mesmo tempo e nem na mesma sequência. Ou seja, eu criei o céu nesse minuto, no minuto seguinte eu criei a terra, não é isso. Para Deus não há tempo. Nós nos perdemos nisso porque nós somos temporais, mas Deus não. Deus criou também o tempo. E portanto, para Ele, até a gente falou isso na última aula, um dia são 1000 anos, como 1000 anos são um dia. É a própria Sagrada Escritura que nos fala isso. Então aqui é interessante nós observarmos que quando Deus fala que criou Deus o céu e a terra, muito provavelmente quando Ele criou os céus, Ele criou os anjos, provou os anjos caíram e criou o inferno, antes de criar o mundo material. Porque quando Ele cria o mundo material, tudo isso já havia acontecido. E reparem, Deus Ele é bom e Ele é amoroso e Ele não criou o inferno no mesmo momento do céu espiritual. Deus criou o céu e lá colocou os anjos. A traição dos anjos aconteceu por vontade própria deles. E aí, por punição, aí sim Deus criou o inferno. Mas olha interessante, Deus criou os anjos também para serem felizes, mas 1/3, que é o que a igreja nos diz, dos anjos quiseram se rebelar contra Deus. Então Deus não criou o céu e o inferno já, porque tem muitos que acusam, né? Se Deus é tão bom, por que Ele criou o inferno? Espera lá, Ele criou o céu. Os anjos pediram o inferno quando se rebelaram contra Deus, por livre-arbítrio. E aí depois Deus retira o livre-arbítrio dos anjos, de certo modo, porque aí os anjos que foram provados por aquela prova do orgulho, né? Os que ficaram, os que foram fiéis, aí sim eles nunca mais trairão a Deus. Então um anjo do céu não pode virar um demônio de repente. Os demônios se viraram, né? Se criaram por si mesmos, porque aí de fato o anjo que vira um demônio, ele virou por si próprio, não foi Deus, porque a ação criadora de Deus não pode criar o mal. O mal é criado por nossa ação criadora, né? E pela ação criadora dos anjos. Esses anjos, ao virarem demônios, eles se condenaram, e Deus criou o inferno para que ficassem lá, mas porque eles se condenaram. É quase que o inferno foi um pedido deles, né? Nos condenamos, nos deu um lugar, porque não podemos ficar aqui. Deus não criou o céu o inferno porque quis. Criou o inferno porque foi obrigado. E as almas se condenam, isso é importante falar, né? Porque não é Deus que é mau, não. As almas se condenam porque querem também. Porque qual é o pressuposto do pecado? Não é a vontade livre e a consciência? Se a vontade livre e a consciência é o pressuposto do pecado, quando eu peco e vou para o inferno, não é porque Deus me mandou para lá. É porque eu, conscientemente, de forma livre, pequei e escolhi o inferno. Nós esquecemos disso, mas a escolha por pecar é a escolha por ir para o inferno. É a consequência do pecado mortal. Aí só Deus vai te mandar para o inferno. Não, Deus não vai mandar ninguém para lugar nenhum. Eu vou me mandar para o inferno pelo meu pecado. Porque senão nós começamos a dar a Deus uma característica, e aí sim Deus não tem essa característica, que é a maldade, que é a vingança, que é essa soberba de falar, você me fez mal, tá, agora você vai pagar. Não. Você me fez mal, infelizmente, por me fazer mal, porque quis me fazer mal, porque quis me ofender,
porque quis ir contra mim, porque quis declarar ódio a mim, você vai para o inferno. Mas não foi porque eu te mandei, porque você quis ir. E assim foi com os anjos também. No princípio, quer dizer, no começo dos tempos, quando nada existia além de Deus. Quando a Sagrada Escritura fala no princípio, é a primeira palavra da Bíblia, né? No princípio, aqui quer dizer que só havia Deus. Né? Nós temos que imaginar que a eternidade, ela foi durante toda ela, até que Deus desse sua palavra criadora, o fiat, o faça-se. Até esse momento só havia Deus. E sinceramente, nós vimos na última aula que Deus não se abala com nossos feitos, nem para bem e nem para mal. Deus não precisava de nós e nem dos anjos. Deus nos cria com um único propósito, que é dar glória a Ele através de nossas ações e por isso alcançarmos a felicidade eterna nos céus. Então Deus nos tira de si, nos cria, porque já nos amando na sua sabedoria, queria, já sabendo que a sua felicidade era perfeita, queria que nós partilhássemos dessa felicidade. Então pensem que a criação é uma bondade tremenda de Deus, né? Deus nos quis, apesar de não precisar de nós, Ele nos quis para que nós pudéssemos compartilhar da felicidade da Santíssima Trindade. Então reparem a perfeição da criação também, né? O tempo, e aqui é Santo Agostinho que diz, começou com o mundo. Não havia, pois, duração alguma antes de Deus o criar. Deus, por ser eterno, não precisava do tempo. E, portanto, o tempo também foi criado por Ele. Portanto, a Escritura, e reparem que essa frase, a hora que eu li ela, eu parei por uns minutos para pensar sobre ela. A Escritura não diz quando o mundo foi criado, diz apenas que não é eterno e o que foi feito na criação. E de fato, os judeus até querem precisar um tempo, né? Eles teimam em falar que o mundo tem 6.500 anos. E alguns lunáticos católicos também falam isso, mas é loucura. A Sagrada Escritura não nos precisa tempo. Você não lê em Gênesis assim, foi criado depois de tanto tempo, aconteceu algo com fulano. A Sagrada Escritura, porque não havia possibilidade de nos precisar tempo, porque não havia tempo. A criação, para Deus, pode ter durado um segundo, mas se for no tempo humano, durou milhões e bilhões, e sabe-se lá Deus quanto tempo. Porque o nosso tempo é limitado, porque nós temos o tempo, para Deus não. E é muito interessante isso, né? Lembram quando a gente falou que para Deus não existe passado nem futuro, apenas um presente permanente, né? Um presente que Ele vê o tempo todo, porque como para Deus não há limitação de tempo, e Ele sabe de tudo, Deus já percebe tudo. Então para Deus não há percepção também de demora. Para Deus não há percepção de que o tempo está passando. Então por isso não há tempo para Deus, porque se Ele já vê tudo, se Ele já sabe tudo, não há mais essa percepção de tempo. É muito, muito interessante, muito difícil isso que a gente está falando, eu até estou repetindo muito para que nós possamos compreender bem, né? Porque é tudo muito difícil isso aqui, mas está dando para ir. Vocês estão compreendendo até agora? Está tranquilo? Se tiver alguma dúvida, gente, vocês podem até levantar o olho, esse tema de fato é um pouco mais complicado. É possível e até provável, reparem, que o mundo tenha existido milhões de anos antes da própria existência do homem. Deus fez toda a criação em um espaço de 6 dias. E aqui a gente vai para uma das teorias católicas, dos ensinamentos católicos mais fantásticos, que é o que nós chamamos dos 7 dias, né, da criação. Deus fez toda a criação em um espaço de 6 dias. Segundo São Cipriano e o próprio venerável Papa Pio XII, esses 6 dias são provavelmente longos períodos de vários milhares de anos, pois o 7º dia, o dia do repouso, durará até o juízo final, o que forma um enorme período. Gente, o 7º dia nós estamos nele. O 7º dia foi desde o fim da criação, quando Deus coroa a criação com o homem peca, a toda a preparação para a obra da redenção, para o Messias que viria.
no Antigo Testamento. Há o Messias que vem, que redime os homens, e há a igreja que vai. Por quanto tempo que a igreja vai existir? Até que Jesus volte. Ela ficará guiando o mundo, guiando as coisas, guiando as pessoas, guiando a religião, até que Cristo, que nosso Senhor, volte como juiz e julgue o mundo, julgue os vivos e os mortos. O sétimo dia durará até que tudo aquilo que está no Apocalipse aconteça. Que toda a revelação que São João viu aconteça. Então o sétimo dia na realidade está durando milhares de anos. Porque se ele é de Adão e Eva até o fim do mundo, ele está durando milhares de anos. Então concebe-se, portanto, que também os 6 dias anteriores duraram milhares ou milhões de anos. Quem diz isso? A ciência. Mas quem disse antes? A igreja. Eu não me recordo agora de cabeça, mas São Cipriano é um dos padres do início da igreja. E ele já dizia isso. Então repare, eu não sei bem a data, né, dele, mas ele é um dos padres que nós chamamos os padres lá da patrística, os padres da igreja primitiva. Então reparem que a igreja sempre disse que o mundo poderia existir há milhares de anos, que as coisas poderiam existir há milhões de anos, mas acusam a igreja de quê? De anticientífica. Falam que a igreja não sabe das coisas. Quem não sabe são eles, que demoraram 1930 anos para poder descobrir uma coisa que a igreja falava desde sempre. Acho que quem chegou depois foram eles. A palavra dia aqui ela foi utilizada unicamente para que a criação fosse mais compreensível e aparentada à nossa semana. Moisés ele tinha a sabedoria do Espírito Santo e, portanto, ele escreveu de uma maneira que nós pudéssemos compreender. Porque, de fato, imaginem quando Moisés escreveu os livros, se utilizassem, por exemplo, os termos que nós temos algumas ideias hoje pela ciência. Nem hoje nós compreendemos, quem dirá naquela época, né? Então foi necessária uma adaptação linguística apenas, né, para que nós pudéssemos compreender. O mundo material era, no princípio, um caos sem forma nem luz. No princípio criou Deus apenas a matéria-prima, da qual formou todos os corpos. Aqui quem diz é Santo Agostinho. E aqui, de fato, há um princípio da teoria do Big Bang, que foi criado por um padre, também, diga-se de passagem, né? O padre Georges Lemaitre, não sei falar muito bem, mas o padre que criou essa teoria, ele se inspirou muito nas próprias Sagradas Escrituras para prová-la. E de fato, quando nós vemos lá o primeiro momento onde Deus separa a criação, o céu espiritual do restante da criação, nós podemos conceber que de fato ele fez com que aquela criação pudesse ter se expandido através do que nós hoje chamamos de teoria do Big Bang, que ela defende o quê? Que toda a matéria estava em um único ponto, toda desordenada, e como, por uma aceleração violenta, por uma explosão, se desenvolveu e gerou o universo. O que o Big Bang defende é isso, que toda a matéria estava concentrada em um ponto, e que essa matéria se expandiu. O que eles não falam? Quem foi a fonte da expansão foi a vontade de Deus. Mas aqui não há nada contra o que a religião sempre falou. Pelo contrário. Pelo contrário, ela está perfeitamente adequada. Isso está em total acordo com a fé católica. Essa matéria-prima criada por Deus submeteu-se às leis naturais criadas por Ele, sendo, portanto, modificada. Ou seja, Deus criou a lei, criou as regras da natureza, colocou essa matéria lá, e quando Deus quis, essa matéria se expandiu e foi seguindo as leis da natureza, porque era a vontade de Deus que ela seguisse essas leis. Simples. Não há dúvida aqui de que Deus é o maestro da criação. O que muitos não conseguem assimilar e que a Santa Igreja, porém, nos dá certeza e a tranquilidade da fé é que a razão primária de toda a criação não estava na matéria ou nas leis, mas na vontade criadora de Deus que disse, fiat, faça-se. É interessante nós observarmos isso. A razão da criação, a razão de tudo que aconteceu na criação, o processo, a ciência explica. Foi o Big Bang, foi tal processo, tudo bem. Mas a razão que esse processo começou, é como se fosse assim, o que empurrou a primeira pecinha do dominó. Eles nunca explicaram.
mas é a vontade criadora de Deus. É isso que a igreja sempre explicou, né? É o fiat, o faça-se. E reparem que interessante, né? Aqui a gente faz uma analogia ao Novo Testamento. Qual foi a resposta de Nossa Senhora para o anjo Gabriel? Quando veio a segunda obra, a segunda criação, a gente pode dizer que foi a redenção do gênero humano através do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiat, faça-se. Faça-se em mim a vossa vontade. Cumpra-se em mim, faça-se em mim. Então há uma analogia de fato da criação, e nós vemos no Novo Testamento que aquilo que criou foi a vontade de Deus, que falou, faça-se. Deus, gente, ele não criou uma lei e ele começou a respeitar a lei porque a lei era maior que ele. Não, ele criou uma lei porque o mundo precisa de ordem e ele deixou com que as leis que ele criou guiassem a criação, mas a partir da sua vontade. Então a lei da gravidade, por exemplo, ela funciona não porque a lei da gravidade é superior a Deus, funciona porque Deus quer. Se Deus quisesse desligar a lei da gravidade, ele poderia. Por que ele não faz isso? Porque a ordem que ele quis criar foi com essa lei. É muito interessante isso, né? Perceber que tudo, na verdade, foi a vontade de Deus. Tudo. Não houve nada superior ou igual à vontade de Deus na criação do mundo. Tudo foi a santíssima vontade do nosso Senhor. É fantástico isso. Agora a gente vai, né, ver um pouquinho da criação justamente pela pedagogia das semanas, né? Igual Moisés escreveu, para que nós possamos compreender melhor. No primeiro dia criou Deus a luz. A partir da vontade criadora de Deus, aquela massa primitiva, como nós estamos chamando aqui, por exemplo, que o Big Bang chama de ponto de matéria, ou que outras teorias chamam de outra coisa, que é essa massa de matéria que Deus criou, foi posta em movimento, de modo que os átomos colidiram, se fundiram e neste ato de movimentarem se criaram a luz. Aqui novamente vemos a semelhança com a teoria do Big Bang com as Sagradas Escrituras, pois uma vez que o Big Bang foi uma explosão de energia, gerou-se luz. Olha que interessante, né? A luz que a gente fala lá no inicinho do Gênesis é a mesma, de novo, nós vemos no processo científico. É exatamente o encontrado no Gênesis 1, versículo 3. No segundo dia, criou Deus o firmamento. O firmamento é entendido como uma coisa sólida, né, gente? Uma coisa firme. E é de ordinário o dia da separação, ordenação e solidificação das massas criadas. A matéria primitiva divide-se em partes de diferentes constituições e grandezas, separam-se em diversas direções com velocidades próprias, assume as formas e as órbitas traçadas por Deus em sua vontade criadora. Gente, aqui nós vemos a criação dos astros, das estrelas, do universo, da terra. Aquela massa que se expandiu pela vontade de Deus agora começa a assumir forma. E aí nós vemos o ordenamento do universo, né? E aí o universo de repente começa a ter as estrelas, começa a ter os planetas, até que a nossa Terra também é criada pela vontade de Deus, mas sempre respeitando essa ordem natural que Ele mesmo quis. É impressionante observarmos que as teorias científicas, é o próprio Padre Francisco que fala, são obrigados a novamente inclinarem sua autoridade perante a divina autoridade das Sagradas Escrituras. De fato, aqui não há dúvida alguma. No terceiro dia, criou Deus a terra firme e as plantas. Quem lembra aí da escola, vai lembrar que o que eles falavam lá na escola? Que a terra, quando foi criada, era uma massa que pegava fogo, que era muito quente, e que ela foi tendo um processo de quê? Resfriamento. E ela foi se solidificando, ela foi se separando, foi se reorganizando e as coisas foram funcionando. Esse processo de resfriamento foi gerando vapores, que depois caíram em forma de chuva, que geraram os mares, os vulcões e as placas tectônicas formaram as montanhas. Todo mundo lembra disso. A Sagrada Escritura diz o mesmo. Claro, de uma forma resumida, porque Moisés tinha que explicar de uma maneira que todos compreendessem, mas é a mesma coisa. Após a ebulição universal, as massas foram ordenando-se
E na massa onde a providência quis dispor a terra, olha interessante, né? Deus escolheu um pedacinho de rocha dessas todas que ele acabou de criar para que fosse a terra, né? Houve um longuíssimo processo de resfriamento, de movimentos tectônicos, de formação de atmosfera, de mares, entre outros, que preparou os recursos necessários para o surgimento da vida. E aqui a outra chave da criação. Deus fez tudo isso para nós. Momento nenhum, quando Deus estava criando o mundo, ele falou assim: eu vou criar um passarinho, que eu gosto do passarinho, que eu quero que o passarinho seja feliz. Não. Eu vou criar um passarinho porque ele vai embelezar a vida do homem, porque o seu canto vai tornar a vida do homem mais suave, porque ele poderá servir de alimento, porque ele poderá servir, as penas poderá servir para vestuário. Deus não criou nada pensando em outra coisa que não nós. A nossa felicidade, não aqui, mas vivendo aqui de forma adequada, a nossa felicidade no céu. Deus criou um mundo belo, gente, porque Ele já sabia que sofreríamos e, portanto, nos deu consolos pela criação, para que nós pudéssemos nos consolar na nossa dor. É por isso que existem lugares bonitos, é por isso que existem gostos agradáveis, é por isso que existem aromas agradáveis, sons agradáveis. Não porque Deus quis criar essas coisas por elas mesmas, mas porque Deus quis criar essas coisas para nós. Então, todo esse processo que Deus fez, de criar a matéria, de esperar com que ela se formasse, de fazer com que a terra esfriasse, de fazer com que as coisas acontecessem, ocorreu unicamente para que nós pudéssemos ter um ambiente que suportasse a nossa existência, nos desse os recursos necessários para que, vivendo aqui na terra, alcançássemos o céu. Isso, se nós meditamos isso, e aqui nós temos muito que meditar, nós já entendemos que a nossa vida vale algo, porque nós causamos a possibilidade da nossa existência e a preocupação com a nossa felicidade fez com que Deus saísse da sua felicidade perfeita e criasse tudo para nós, e depois ele não bastasse, mandasse seu filho para reconquistar do céu que nós havíamos perdido. Vocês já pensaram que Deus, se quisesse, não precisava ter feito isso? Acabava com tudo no dilúvio, pronto, acabou. Não foi eles que quiseram pecar? Então eles que vão para o inferno que eles conquistaram. Mas não. Fez a criação, nós somos maus, e volta ele de novo mandando seu filho. E não bastasse, seu filho volta para ele, e aí ele faz? Manda a igreja os sacramentos. E não bastasse, manda os milagres. E não bastasse, manda as visões que são para nos alertar. Se nós pararmos para pensar, Deus tem muito mais trabalho para a nossa existência do que se nós não existíssemos. E ainda assim Ele criou tudo para nós. Impressionante isso. No quarto dia criou Deus o sol, a lua e as estrelas. E aqui é interessante, pessoal. Se a gente for olhar, parece que a ordem está trocada, mas não é. Aqui o que nós vemos é a regulação definitiva. Deus regulou definitivamente as relações dos astros com a Terra. A força luminosa e calorífica da Terra ia diminuindo, o resfriamento da Terra. E para não perder todo o calor, Deus fez chover do céu, permitiu que as luzes dos astros penetrassem na terra, que a atmosfera guardasse o calor, que as estações fossem criadas e que a manifestação do dia e da noite fossem organizadas. Então, aqui, apesar de parecer fora de ordem, mas não está. Aqui seriam os ajustes que Deus foi fazendo para que a vida se tornasse ainda mais palpável para nós. No quinto dia criou Deus os peixes e as aves, no sexto dia criou Deus os animais, a terra e enfim o homem. Os animais foram criados para manifestarem a glória e o poder do Criador, dada a sua variedade, número, forma, grandeza e agilidade, e existem também para a utilidade do homem. Então, de novo, Deus criou os animais também para essa utilidade. E aqui, gente, tem uma questão que nós precisamos ter muito cuidado.
Nosso mundo moderno está endeusando os animais de uma maneira que é contrária à criação. É contrária à criação. Deus foi extremamente claro quando disse no Gênesis que os animais, que a criação, que as plantas, que tudo existia para servir o homem. Obviamente, isso não pressupõe que nós seremos irresponsáveis, nós vamos maltratar os animais, nós vamos sair por aí destruindo tudo, porque também é um erro nisso, que é gerado pelo pecado. A gente vê, por exemplo, a destruição do mundo era causada pelo pecado quando nós observamos que Adão convivia pacificamente com os animais. A Sagrada Escritura nos mostra isso. Os animais chegaram até ele para que ele os nomeasse. Então, havia uma pacificidade, havia uma boa convivência, que nós desandamos pelo pecado. Então, está aqui, não estou fazendo questão, vamos sair falando aí que o James, biólogo, está defendendo que destrua o mundo, não é isso que eu estou falando. Mas não endeusem os animais. Chesterton falava uma coisa e é verdade. Aonde há culto aos animais, há sacrifício humano. E de fato, quanto mais as sociedades amam, adoram, veneram, endeusam os animais, mais se defende o aborto, a eutanásia, o abandono dos idosos, o abandono dos pobres, o fim da família, conforme Deus quis, a família do homem e da mulher. Reparem nisso. Os animais hoje são intocáveis. Trabalho com isso e falo com vocês. É menos problemático hoje você matar uma pessoa, dependendo do caso, do que você cortar uma árvore. E eu trabalho com isso, falando com propriedade de causa. É muito mais complicado, às vezes, você cortar uma árvore, dependendo. A dor de cabeça, o custo, o tempo que você vai ter, é muito problemático. Então, não podemos endeusar os animais. Obviamente, nós temos que entender o que nosso Senhor quis. O homem é a coroa da criação e, portanto, foi criado por último. É como o rei que só devia aparecer depois de organizado o reino. São Gregório que diz isso, né? Então, de fato, nós temos os animais para nos servirem. E não só os animais, mas como toda a criação. No 7º dia, Deus descansou. O descanso de Deus nada tem de descanso, como de um operário fatigado, por exemplo. Consiste simplesmente em não criar novas espécies, isto é, nenhum ser que não estivesse já contido na obra dos 6 dias. Santo Tomás de Aquino que diz. E aí, muitos anos depois, o Laurent Lavoisier nos diz o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando os cientistas falam foi descoberta uma nova espécie, ela já existia. Não há novidade. Quando eles descobrem uma nova profundidade do mar, Deus já sabia, foi Deus que criou. Não há novidade. Quando se descobre um novo planeta, não é novo, ele sempre esteve lá, a gente só não sabia. O descanso de Deus é isso, ele não cria mais. O que ele quis criar, ele criou e está aí. Ponto. E aqui, gente, até o padre traz isso no livro, tá? Eu achei bem interessante a forma que ele traz, que ele fala o seguinte: muitos no nosso tempo, lá no tempo dele, em 1938, quando ele foi escrito, dizem sobre a possibilidade de vida em outros planetas. É o que nós chamamos de ET. Desde lá a igreja não mudou muito o seu posicionamento, então segue mais ou menos a mesma ideia. Pode existir? Se Deus quiser que existisse, pode. Deus quer, então pode. Provavelmente aí a igreja, de certo modo, define isso com alguma certa firmeza, não serão vidas com alma, porque a obra da redenção aconteceu aqui. Mas pode existir animais, por exemplo, plantas? Pode, se Deus quiser que existe. Quem somos nós para falar que o nosso Senhor não vai existir, só tem que ser da terra, né? Então, a igreja ela não fechou a questão. Parece que o Papa João XXIII até tem uma história engraçada dele que ele dizia que viu um OVNI sobre Roma, né? Mas na época dele lá era pós-guerra, então provavelmente deve que era até coisa de tecnologia de guerra.
Mas não é uma coisa totalmente definida, mas o que a igreja deixa muito claro é que sim, pode haver vida fora da terra, uma vida não imortal, não com alma mortal, mas que muito provavelmente não há vida imortal fora da terra. Essa aí, muito provavelmente não há, com uma alma imortal como a nossa. Só mesmo uma curiosidade que eu quis trazer, porque acaba quando a gente sempre topa com esse assunto, e é bom a gente saber o que a igreja diz, né? De que, por que e para Deus criou o mundo? Deus criou o mundo do nada, bastou sua vontade. Nós já vimos isso anteriormente. E aqui nós trazemos até uma reflexão, né? O homem, para criar uma vela, precisa da matéria-prima, para a parafina e para o pavio. Precisa do maquinário ou das ferramentas. Deus, para criar o mundo e o universo, precisou apenas de si e da sua vontade. Tudo o que Deus havia feito, e aqui é muito fantástico isso, era muito bom. E aí nós vamos de novo, um ataque que fazem contra a criação. Se Deus criou tudo bom, por que existe o pecado? Ele não criou o pecado. O Padre Renato Leite resume essa questão em uma frase muito boa: tudo que nós temos de bom foi Deus, tudo que nós temos de mal fomos nós. Fomos nós sem Deus. Então Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado, Deus não criou a desgraça. Tudo veio pelo pecado. Qual que é a origem, a criação da doença, da morte, da desgraça, da falta de alimento, da falta de paz, das guerras, do divórcio, de tudo? O pecado. É o pecado. Tanto é que no dogma da Assunção da Virgem Maria há uma discussão, e eu não vou vou aprofundar ela agora, sobre a questão de que a Virgem Santíssima não morreu, porque ela não tinha pecado, ela não podia morrer, ela dormiu. Ela foi comunicada que havia chegado o tempo, ela dormiu e foi levada para os céus. Ela não pode ter morrido. Tanto é que ela foi assunta em corpo e alma. Apesar de ter alguns padres por aí que falam que isso não existiu, mas estão errados. Então, Deus fez tudo bom, mas nós, quando fomos brincar de ser Deus, Deus no que deu. Deus criou pela sua bondade, pois queria participar os seres racionais de sua felicidade. Não contendo dentro de si a extrema felicidade que há em Deus, ele quis compartilhá-la com aqueles que ele criou. O fim da criação, portanto, é revelar a nós, criaturas racionais, a glória de Deus. E tudo nós devemos fazer para este fim. Olhem que interessante, que a gente sempre faz um paralelo do Antigo com o Novo Testamento, se a gente fizer uma leitura minuciosa da Sagrada Escritura. São Paulo fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, que é o motivo da criação, para que nós glorifiquemos a Deus com nossa vida e alcancemos o céu e vivamos a felicidade eterna com Ele. É o resumo da criação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a providência de Deus. Chama-se providência de Deus à conservação e ao governo do universo. Deus conserva o mundo, isto é, conserva aos seres a existência, pelo tempo que lhe apraz. Gente, aqui é muito, muito interessante essa questão, porque de fato é Deus que conserva a existência. O padre até traz um exemplo de uma bola pendurada por um fio, por um arame, por alguma coisa. O que é que sustenta ela naquele momento? A corda. Se cortamos a corda, o que acontece com ela? Ela cai. Não há nada que a sustente. A nossa vida também é assim, é como se nós estivéssemos pendurados por um fio. E esse fio é quem? Deus. É Ele que nos sustenta. Lembra quando a gente falou na última aula que Deus não pode dormir? Que se Ele dorme, e quando nós dormimos, perdemos temporariamente a consciência. Se Deus perdesse sua vontade temporariamente, nós pararíamos de existir, porque só existimos pela vontade de Deus, que continua a querer que existamos.
Então é interessante esse ato de Deus que conserva o mundo, e que isso é a providência de Deus, porque Ele quer que existamos, Ele quer por um motivo. E é interessante o final da frase, né? Pelo tempo que lhe apraz. A morte assume aqui a providência de Deus também. Ele conservou a vida pelo tempo que Ele quis. E se Ele assim quis, é porque essa pessoa está vivendo 1 minuto ao sair do útero da mãe, ou tendo vivendo 120 e tantos anos, como é o caso da pessoa mais velha do mundo, né? Essas pessoas tiveram tempo suficiente para alcançarem o céu. Tiveram tempo suficiente para alcançarem o céu. Então, quando alguém morre, né, as pessoas falam assim, tão novo. De fato, há uma consideração da nossa parte, um certo comovimento, tudo, né? E até há uma questão ainda dentro da teologia, se de fato a pessoa deveria morrer mais nova, ou se o pecado acelera também a morte da pessoa. De fato, muitos morrem no pecado, morrem cometendo pecados. Então há uma discussão sobre isso, mas nós temos que entender o seguinte: a pessoa teve tempo de se converter. É por isso que nós não podemos ficar atrasando a conversão, né? Muitas pessoas ficam assim, quando eu for velho eu passo aí na igreja. E se você não ficar velho? Quem de nós tem garantido o próximo minuto, gente? Eu estou aqui falando para vocês, pode ser que eu morra aqui agora, não termine a frase. Mas Deus foi mal, porque levou James com 25 anos. Não, pera lá. Se eu morri e fui para o inferno, eu fui mal. Porque o tempo para me converter, Deus deu muito. Porque a providência dele me deu tempo, me deu condições, me deu meios, e ainda assim, se eu morro e vou para o inferno, eu fiquei no pecado, na obstinação do mal, porque quis. A providência de Deus conserva tudo. Deus governa o mundo, isto é, dirige todas as coisas de forma que as faz servir à sua glória e ao nosso proveito. Sem embargo, nós não podemos compreender os desígnios de Deus. Quando vemos as desordens, e olha que interessante, isso aqui é para quem borda, né, aqueles tapetes, a gente vai pensar nisso de fato. Quando nós vemos a desordem dos fios no reverso de um tapete, perguntamos a nós mesmos como pode corresponder-se o outro lado, desenho tão regular. Da mesma forma, certos acontecimentos nos parecem, à primeira vista, nocivos, porém Deus os sabe guiar de modo que servem para a sua glória e para a nossa salvação. Ou seja, Deus escreve certo com linhas tortas. Todo mundo conhece esse ditado, né? E de fato, gente, de fato, às vezes Deus permite que caiamos nos pecados mais sórdidos, ou às vezes Deus permite que a desgraça chegue até a nossa porta. Aqui não entendam a palavra desgraça como uma palavrão, tá? Por favor, entendam como a ausência da graça de Deus, que é o pecado. Chega à nossa porta, bate à nossa porta o mal, para que de lá Deus tire algo que sempre será a nossa santificação. Para aqueles que já são santos, o aperfeiçoamento da santificação. Para aqueles que ainda não são santos, a chance da conversão. E vai caber a nós abraçarmos isso, né? Porque, gente, entenda, o sofrimento chegará para o ateu e para o crente. A diferença é que o crente, o católico, coloca seu sofrimento na cruz e leva junto com o nosso Senhor. O ateu não, carrega a cruz sozinho, acha, né? Porque obviamente Deus não o abandona. Se nós pararmos para pensar, de fato, na nossa vida, Deus, Jesus, é o Simão Sirineu. Porque eu tenho uma cruz a carregar, mas nunca estou sozinho. Jesus não carregou a cruz sozinho. Jesus permitiu que Simão Sirineu o ajudasse a carregar a cruz, para mostrar para nós que quando for a minha vez de carregar a minha cruz, eu terei um Simão Sirineu, que é Cristo. Então não há pecado que não seja vencido por Cristo, não há mal que não seja vencido por Cristo, não há obstinação no mal que não seja vencido por Cristo. Basta crermos nele.
e buscarmos respeitar aquilo que Ele nos ordena, que são os mandamentos, que até a gente tem aqui, né, uma colinha para a gente não esquecer, né, nessa sala, e a oração. Basta isso. O Padre Paulo Ricardo fala uma frase muito boa: o que é necessário para que eu voe até o céu? 2 asas: a confissão e a comunhão. E de fato, aqui comunhão entende a oração, a vida de oração, porque a comunhão faz parte da vida de oração, e a confissão, a conversão. É a mesma coisa. Então, de fato, Deus governa tudo. E eu acho interessante essa frase que o Padre Francisco coloca no Catecismo: não há um único homem que Deus não tenha cuidado. Gente, Deus cuidou dos piores pecadores. E às vezes a gente tem essa arrogância, né, de querer pensar assim: não, mas Deus não é possível que Deus tenha dado graças para fulano, né? Às vezes a gente fala: não, fulano está vivo, vaso ruim não quebra, né? A gente fala desse jeito. Gente, graças a Deus que fulano está vivo, porque se nós sabemos que ele é pecador, os pecados são públicos, por exemplo, Deus está dando a ele chance de se converter. O que nós vamos fazer não é falar que vaso ruim não quebra, é rezar mesmo para não quebrar, para dar tempo dele se converter, para Deus poder levá-lo só quando ele se converter. Deus cuida de todos, até de nós. Há uma soberba muito grande em nós, e a gente que está à frente de algum projeto, igual a gente está aqui trabalhando pela escola católica, vocês todos aqui são de igreja, todos vamos à missa, todos comungamos, todos confessamos, todos tentamos ter uma vida sacramental, pelo menos regular, rezamos, né? Rezamos com o Frei Gil, rezamos 4 da manhã, a gente acorda 4 da manhã e junto com nós acorda o orgulho, que a gente pensa: não, mas eu sou bom, né? Acordei 4 da manhã para rezar o rosário. Gente, São Francisco de Assis, um santo de uma magnitude tão grande que alguns santos nos dizem que o trono que Lúcifer perdeu pelo orgulho foi conquistado por São Francisco de Assis pela humildade. São Francisco de Assis morreu cego de chorar pelos seus pecados que ele não tinha. Ele não tinha. Santa Margarida Maria Alacoque, que nunca cometeu um pecado mortal, a vidente do coração de Jesus, nunca cometeu um pecado mortal, ela chorava e se falava a maior traidora de Jesus, dos pecados da sua juventude. São João Maria Vianney, que pelo que nos consta não cometeu nem pecados veniais, quem dirá um pecado mortal. Se chamava de pecador, que não era nada, mas nós acordamos 4 horas da manhã para rezar com o Frei, não é? Então cuidemos, porque nós estamos à frente, e aqui eu falo primeiro para mim. Eu tenho que adotar a linguagem, porque eu estou expondo para vocês, então eu tenho que falar como se fosse para vocês, mas aqui primeiro para mim. Cuidemos, porque para nós que estamos nessa vida supostamente bom católico, supostamente santo, supostamente em busca de uma verdadeira conversão, às vezes o orgulho nos cega. E aí, quando nós vemos Deus derramar a graça dele sobre um pecador público, nós achamos um absurdo. Que absurdo! Fulano vive a vida assim, o que ele está fazendo aqui na igreja? O que ele está fazendo aqui no banco da igreja do meu lado? A gente quer quase que excluir. Esse banco aqui tem que ser para mim, que eu sou santo, de lá fora. E se quiser se chamar até pode, mas lá fora, longe de mim. E quem somos nós? Se não pecado e ponto. De fato, nós somos isso. Nós somos pó e cinza e nada mais, né? E nada mais. Então temos que ter muita humildade e entender que Deus ama a todos igualmente e faz por quem Ele quer, o que Ele quer. Lembre-se daquele evangelho do Senhor que chamou a todos para trabalhar. A uns chamou pela manhã, a outros no meio do dia, a outros à tarde e a outros no final do dia, e deu a todos o mesmo salário. Lá não está falando de trabalho, está falando do céu. Alguns se converteram desde novos, alguns de nós aqui talvez, desde a primeira infância já são bons católicos, já frequentam a missa, já buscam os sacramentos. Outros não.
Nosso Senhor vai converter na cama da morte, no leito da morte, 1 minuto antes de morrer. E todos irão para o mesmo céu. Isso deve quebrar em nós qualquer orgulho. Não vamos contar com isso, tá, gente? Não estou dizendo que todo mundo relaxar e viver achando que no final da vida Deus vai te converter. Quem te garante que você vai ter um final de vida a tempo de converter? Pode ser que bata um carro, vem um caminhão, me atropele ali fora, eu não tenho tempo nem de falar, meu Deus, né? Então, é necessário essa consciência. Mas Deus tem particular cuidado com o humilde, tá, gente? Deus tem particular cuidado com o humilde, com aquele que é desprezado, com aquele que não liga para o respeito humano, com aquele que quando sofre, quando é humilhado, entrega tudo nas mãos de Nosso Senhor e não fica remoendo. E aí nós nos vemos novamente. Temos pequenos sofrimentos, pequenas humilhações, pequenas desordens na nossa vida, e a gente fala, mas é um absurdo que fulano fez isso comigo. Mas é um absurdo que eu estou passando isso. Gente, pensem, quando vocês forem humilhados e acharam um absurdo, porque mas eu sou bom católico, é um absurdo que me falaram isso. É um absurdo que eles me tratem dessa maneira. Quando pensarem nisso, abram a Bíblia de vocês e leiam o momento em que Nosso Senhor é tomado lá no Monte das Oliveiras até o momento em que Ele é crucificado. Os horrores que Nosso Senhor passou foram tantos que os evangelistas se limitaram a dizer que Ele sofreu muito durante a noite com bofetadas. Do momento que Nosso Senhor foi preso no Gólgota até o momento em que Ele é levado no Monte das Oliveiras, até o momento que Ele é levado para Pilatos pela primeira vez, os horrores que aconteceram naquela noite foram tantos que eles nem contaram. E nós ficamos assim, irados com qualquer mínima humilhação, qualquer mínimo sofrimento. E Ele estava lá pagando o que eu fiz errado, não o que Ele havia feito. Então, de fato, nós não temos que ficar irados, nós temos que ser humildes. E se vier o sofrimento à nossa porta, a humilhação ou a desgraça, nós vamos, muito obrigado, Senhor, mande mais. Porque se o Senhor mandando isso, eu já não estou convertendo, imagina se o Senhor para. Mande mais. Como disse, se eu não me converter por amor, me converta na paulada. Mas me converta. Não me deixa para o inferno. O verdadeiro cristão resigna-se. Nossa Senhora. O verdadeiro cristão resigna-se, portanto, na desgraça, à vontade de Deus. Ou seja, quando nós rezamos todo dia hipocritamente, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, nós devemos rezar com muita sinceridade, seja feita a vossa vontade quando ela me agradar, porque é assim que nós levamos a vida muitas vezes, né? A sua vontade é boa, Senhor, quando ela convém com a minha vontade, com o meu modus operandi, com a minha fé, com o meu jeito de ser. Mas espera aí, nós entregamos a vontade de Deus? Então, se é a vontade de Deus, nós devemos depositar, como nos diz São Pedro, todas as nossas inquietações no coração de Deus. Não nos inquietar pelos poucos aborrecimentos da vida, não nos inquietar com o calor, com o conforto, com a temperatura da água, com o sal da comida. Tudo isso é muito pouca coisa para nós nos inquietarmos perante o prêmio que é o céu. Depois devemos resignar e aceitar tudo aquilo que não podemos mudar. Se a doença bate na minha porta e eu não consigo mudá-la, o que adianta eu ficar praguejando? Eu devo aceitá-la benevolamente e falar com Deus: Senhor, pela doença, o que eu posso me converter? Pela doença, o que eu posso curar em mim? O que eu posso corrigir em mim? Que pecado eu vencerei pela doença? Nossa postura deveria ser essa. Se a morte se aproxima da nossa vida, se os reveses financeiros, a morte de parentes, a perseguição, a humilhação, a fome, a guerra e, acima de tudo, nossa própria morte. E é muito interessante, aquele que verdadeiramente se resigna à vontade de Deus,
recebe a verdadeira paz da alma, atinge grande perfeição e recebe as graças de Deus. E aqui eu trago para vocês que meditem a resignação de Cristo no Horto das Oliveiras. Nosso Senhor, e aí a teologia nos explica que Jesus era perfeito, mas ele tinha uma parte humana e ele precisava sentir o que nós humanos sentimos para que a redenção fosse total, fosse perfeita. Lá no Gólgota, quando ele no Horto das Oliveiras, quando ele vê o cálice que ele haveria de beber, naquele momento ele sente medo, mas não porque Cristo ali parou de ser perfeito, mas porque a sua parte humana falou naquela hora, para que ele soubesse o que é sentir medo, porque nós sentimos também. E naquele momento Jesus fala: Pai, se tu queres, reparem que aqui ele já entrega para Deus, se tu queres, afasta-te de mim este cálice, mas se for a tua vontade que eu o beba. Se tu queres, entregue a vontade total de Deus. E tanto é que Deus não quis, porque a redenção haveria de acontecer, e nosso Senhor fez o quê? O Isaías fala para nós, como um cordeiro ao matador. Ele não falou nada, ele não reclamou, ele não falou contra. Vai chegar um momento que nós vamos estudar, e eu até queria que pela quaresma nós estamos, eu conseguisse trazer isso antes, mas é impossível. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a paixão de Cristo. E Deus nunca reclamou, e aí vocês podem até pensar, mas lá na crucificação ele fala: meu Deus, por que me abandonastes? Mas aquilo lá foi a única reclamação que Cristo fez por uma coisa muito, muito própria de nós humanos, que ele tinha que sofrer. Quando nós pecamos, nós tiramos Deus de nós, nós o afastamos e declaramos guerra a Deus e ódio a Deus. É isso que o pecado mortal faz em nós, sem frescura. Se eu pequei mortalmente dentro de você, por mais que o sentimento religioso faça parecer que não, você ainda fica ali sentindo arrepio quando vai à missa, tudo aquilo, mas se a sua alma está em pecado mortal, dentro dela há ódio a Deus, declarado, não há outro. Mas Jesus não pecava, e portanto ele não podia sentir esse abandono que a nossa alma sente. Quando pecamos mortalmente, Deus se separa dela. Naquela hora, Deus se separou momentaneamente, ou melhor, a presença do Pai e do Espírito Santo se separa da alma humana de Jesus. E aí é onde é o único momento que ele reclama: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele tinha que experimentar essa última coisa, que por ele não pecar não poderia experimentar. E pensa o seguinte: Jesus reclamou, mesmo que foi uma coisa momentânea, e nós nos resignamos no pecado mortal e vivemos felizes da vida, como se não fosse nada. Mas Cristo reclamou a ausência de Deus, e nós. Entendam que há uma necessidade grande de conversão da nossa parte. E aqui, pessoal, pode parecer que a providência de Deus por abençoar, por também derramar graça sobre o pecador, parece que se concilia com o pecador ou com o pecado, mas não. Porque mesmo que o pecador pareça viver bem no mundo, nenhum pecador é verdadeiramente feliz, nem nenhum justo é verdadeiramente infeliz. Não há felicidade interior que somente existe no justo. Ainda por mais que a gente veja esse pessoal, às vezes, quanto mais pecado a pessoa tem publicamente, parece que melhor a vida dela anda, né? E a gente fica: mas não é possível, porque eu estou tentando alguma coisa aqui e minha vida só está indo para trás. Mas há uma questão espiritual muito profunda de que lá na alma, pela ausência de Deus, a alma daquela pessoa não é feliz. Mas a nossa alma, quando nós estamos sofrendo, lá no interior, se estivermos em estado de graça, ela é feliz. Nós só às vezes não percebemos porque a gente está focado nos problemas. A felicidade do pecador é passageira, e a verdadeira recompensa do justo só vai chegar depois da morte, que é o céu.
O pecador recebe neste mundo a recompensa pelo pouco bem que fez. Então, por isso que a gente vê às vezes pecadores que tiveram uma vida que tiveram benefícios. Porque o pouco bem que ele fez, de fato, Deus é justo e recompensou aqui na terra. O pouco bem que ele fez. Pelo contrário, às vezes a gente vê o justo, né? Nesse mundo, o justo já recebe a punição dos pecados que ele receberia lá no purgatório. É por isso que o sofrimento dessa terra, que nós vemos essa terra, nos diminui o tempo que nós passaremos no purgatório. Porque o purgatório vai acabar de apagar as penas dos pecados perdoados. Ou seja, se a minha alma morre e dentro dela não há pecado mortal no momento da morte, mas há uma pena que fica pelos pecados mortais que eu cometi. Se eu sofro aqui na terra, se eu recebo as indulgências, se eu vivo uma vida de oração de caridade, de esmola, de jejum de penitência, eu vou ir apagando essas penas, porque eu vou me aperfeiçoando. Mas se eu morrer e ainda tem penas para serem pagas, é no purgatório que eu vou apagá-las. Então o sofrimento tem algo muito importante aqui na terra, que é esse apagar também das penas do pecado. O pecado e as suas consequências, gente, também não vem de Deus, vem do abuso da liberdade que nós fazemos. Deus, em sua sabedoria, faz redundar o mesmo pecado em bem. Então, às vezes, quando nós somos vítimas do pecado, Deus nos dará, por exemplo, como graça a redundância desse pecado que nós sofremos, né? Além disso, não é a nós, pobres criaturas, que cabe perscrutar os desígnios secretos de Deus. Porque às vezes nós não entenderemos de fato por que eu sofro, por que aquele lá que parece ser mau está tendo uma vida boa. Mas esses desígnios são de Deus. A nós cabe unicamente adorá-lo e submeter a ele com muita humildade. A gente vai aqui agora, pessoal, para a última parte. Acredito que a gente vai acabar até 8h30 tranquilamente. O cristão é provado pelo sofrimento. Ninguém pode salvar-se sem sofrimento, pois, como nos diz São Paulo a Timóteo, ninguém será coroado se não tiver combatido. Ninguém receberá os louros se antes não tiver tido as dores. E o próprio Cristo nos diz isso. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, a cruz, o sofrimento, a dor, eles são algo naturais na nossa vida, e que aí nós teremos duas formas de encará-lo muito distintas. Uma alma em pecado mortal, uma alma resignada no mal, ela vai encarar o sofrimento sempre com o mal, com paciência, com os sofrimentos terríveis. Parece que o mundo vai acabar ali por conta daquele sofrimento, que às vezes nem é tão grande, mas não produzirá frutos, porque uma alma em pecado mortal é como um solo morto, que não consegue produzir frutos, uma árvore seca. Mas, se estivermos em estado de graça e vivermos em estado de graça, na graça de Deus, e o sofrimento nos encontrar, ele frutificará 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, como nos diz o Evangelho. Que o sofrimento ele gera frutos de conversão muito grandes, e são sinais, como nos diz o próprio Amós, o profeta, da benevolência de Deus, porque Deus é bom conosco. Ele nos manda o sofrimento para que possamos nos purificar, nos aperfeiçoar, crescer em santidade, e ainda assim, mesmo que o sofrimento seja a benevolência dele, ele ainda nos manda menor do que nós poderíamos aguentar, porque o sofrimento nunca vai ser maior que nossas forças. Nunca vai ser maior que nossas forças. Deus faz sofrer o pecador para o corrigir e salvar na morte eterna. E aqui, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa que eu mesmo aprendi há pouco tempo. Sabe quando a gente sai da confissão e a gente fala assim, não, agora eu estou bem, estou em estado de graça, estou limpinho? Nós não temos certeza do nosso estado de graça. Nunca teremos certeza do nosso estado de graça, porque isso é só Deus que pode ver. Nós cremos, nós acreditamos
que nós fizemos de fato uma boa confissão, que nós temos de fato o arrependimento necessário, que nós de fato temos boas intenções de não mais pecar, mas a certeza mesmo certa nós não temos. É por isso que eu não confesso e fico de boa, tudo está pronto, acabou. Eu confesso, continuo ali, porque eu não tenho certeza, então eu vou tentando, né? Eu vou ali na luta, eu vou correndo, a gente vai fazendo para ver se a gente consegue alguma coisa, para ver se a gente consegue os métodos necessários para a nossa salvação, para ver se a gente consegue a conversão necessária, mas nós nunca teremos certeza do nosso estado de graça. E aí é bom, isso é bom na verdade, porque Deus fez isso justamente para que nós sejamos soberbos. Porque se eu tenho certeza que minha alma está perfeita, limpa, imaculada, eu olho para qualquer um de vocês e falo assim: ah não, você é pecador, eu sou melhor que eles, eu já não estou mais com a alma limpa, porque eu pequei por orgulho. Então Deus permitiu, na realidade, que nós não tivéssemos certeza, justamente para que nós possamos nos manter humildes perante a nossa vida. Pelos sofrimentos, Deus põe à prova o justo, para saber se ele ama as criaturas mais do que a Deus. Então o sofrimento é uma prova, mas ao mesmo tempo granjeiam para os justos grandes vantagens. O sofrimento faz várias coisas, pessoal, na nossa alma. Expiam as penas devidas pelo pecado, que nós estamos falando lá das penas que nós pagaremos no purgatório. Purificam-no de muitas imperfeições, aumenta a virtude e as boas obras, aumenta o amor a Deus, o zelo na oração, muitas vezes a prosperidade temporal e, enfim, os méritos para o céu. Os sofrimentos são grandes benefícios de Deus, pois contribuem para a nossa salvação. Isso aqui é o resumo de toda essa parte. São dádivas, são dons. Porque Deus nos prova pelo sofrimento, porque se nós aguentarmos uma pequena tribulação aqui nessa terra, nós teremos a bonança eterna. Se pelo contrário, nós queremos a bonança aqui nessa terra, muito provavelmente aí sim iremos ter as tribulações eternas. É uma matemática. Aqui sim é uma matemática. E a gente vê, gente, e até nós falamos muito disso no nosso catolicismo atual, que é sentimental, revolucionário, né? Não aceita muito bem as ordens de Deus. O catolicismo nosso, tá, gente? Não estou falando da igreja, não, estou falando de nós, tá? Pelo amor de Deus, não entendam errado. Um catolicismo muito sentimentalzinho, para nós é um absurdo ouvir falar que o sofrimento nos conquista alguma coisa. Mas, e aí eu lanço um desafio: me procure um santo. Que não tratou o sofrimento como uma grande dádiva de Deus. E que não cresceu muito em virtude e em santidade através dessa dádiva que é o sofrimento. Não alcancei um. E aí eu vou fazer um vídeo, postar lá no canal, falar que eu estou falando tudo que eu planejo é mentira. Não tem. Não tem um santo que não tenha visto o sofrimento como um dom e um presente de Deus. Eles estão no céu, gente. Não sei vocês, mas eu pretendo aprender com eles. Eu não pretendo bater de frente com eles. Né? Por fim, gente, agora a gente já indo para o último tema, nós vamos falar dos anjos. Porque lembra que nós falaremos dos homens na próxima? Então eu quis trazer a criação dos anjos já aqui, para que eu finalize e fique só a criação do homem para a próxima aula. Aqui a gente vai ver muito resumidamente sobre um pouco dos anjos, né, gente? Os anjos são puro espírito e podem tomar formas visíveis. Os anjos apareceram para vários santos, aparecem no Antigo Testamento, né? Quando apareceu, por exemplo, para Tobias, o anjo Rafael, né? Para Nossa Senhora, o anjo Gabriel. Então a gente tem os anjos, eles são puro espírito e, portanto, eles têm essa capacidade de transformação. Mas quando os anjos caíram, eles também mantiveram essa capacidade. Por isso nós vemos, por exemplo, que os demônios também aparecem, né? E como que eles aparecem? Da forma que eles quiserem, né? Vocês sabem, por exemplo, São Padre Pio, em determinada época, ele teve que ele tinha uma aparição de Nosso Senhor que aparecia para ele, mas não era Nosso Senhor, era o demônio vestido de Cristo, com a aparência do Nosso Senhor. Eles podem. E aí até vou trazer para vocês uma coisa que a doutrina da igreja fala.
A doutrina nos ensina uma coisa muito interessante. Sabe quando a gente fala de casa mal assombrada? É duas coisas que a igreja nos ensina. Ou é coisa da nossa cabeça, ou é um demônio. As almas aparecerão em 3 casos raríssimos. Raríssimos. A alma do inferno, ela pode aparecer em raríssimos casos, para nos mostrar a condenação que ela sofreu e que o inferno existe. Depois procurem aí carta de uma alma condenada ao inferno. Vocês vão ler, é interessantíssimo. As almas do purgatório podem aparecer por 2 motivos. Para pedir oração por si mesmas. E 2, mais raros casos ainda, para dar algum recado. Mas é raro. Então, quando tiver uma casa mal assombrada, uma história de uma casa mal assombrada, sabe o que resolve? Resolve uma missa lá dentro. Ou um exorcismo, porque é um demônio, geralmente é um demônio. Então, só que eu estou adiantando, eu gosto de trazer essas doutrinas da igreja, não são muito faladas, igual a questão essa questão das casas mal assombradas, a questão dos ETs, eu trouxe mais cedo. É bom a gente saber, é uma informação interessante para nós termos, né? Os anjos são superiores aos homens em inteligência e força, né, obviamente. Deus os criou para a sua glória, serviço e também para a felicidade eterna dos anjos. Também foram criados para essa felicidade eterna. O número dos anjos é imenso, mas não infinito. Tá? Não existem infinitos anjos. Existe um imenso número de anjos, mas não é infinito. E aqui é interessante. Nosso Senhor, né, Deus, Ele não é nem um pouquinho democrático. Não existe igualdade para Deus. Deus é hierárquico. Existe uma hierarquia muito clara no céu, com 9 ordens de anjos. Desde a ordem mais baixa até a ordem mais alta. Também nos seres humanos existe uma hierarquia. Na igreja existe uma hierarquia. Não é todo mundo que tem que falar na igreja, não, gente. Quem manda na igreja é o Papa e os bispos junto dele. Quem tem mané de leigo querer mandar dentro da igreja? Eu já tem uma mania, né? De leigo querer mandar dentro de igreja. Deus criou a autoridade. Quem manda na igreja eu paro. Não gostei? Tenho 2 opções. Cala a boca e aceito ou saio. Quero mandar na igreja? Para nós homens vamos virar padre. As mulheres não há muita opção, eles não podem virar padre. Mas existe uma hierarquia, uma autoridade. Deus criou uma autoridade, Deus criou uma hierarquia. Acima de tudo, Deus. Acima de nós, os anjos e os santos eleitos. Abaixo de nós, os animais. E as plantas e tudo o resto da criação. Hierarquia de Deus. Não gostou? Briga com o nosso Senhor. Eu não vou brigar. A hierarquia foi quista por Ele. Na igreja, inclusive. Na igreja, inclusive, apesar de que hoje tentam destruir a hierarquia, mas foi quista por Ele. Todos os anjos eram agradáveis a Deus no momento da sua criação, mas muitos de entre eles pecaram por orgulho e foram por isso precipitados por Deus no inferno eterno. Aqui, de novo, Deus os criou bons, eles se rebelaram. Cerca, gente, de 1/3 dos anjos viraram demônios. Ou seja, para cada demônio existem pelo menos 2 anjos. Podem ficar tranquilos que, vamos dizer, nós está em vantagem. Né? Os anjos maus são nossos inimigos. Aqui anjos maus entendam por demônios. Têm inveja de nós, procuram nos induzir ao mal e podem, com licença de Deus, fazer-nos dano ao corpo e aos bens. Reparem que muitos santos apanharam o demônio fisicamente. Né? Ou, em alguns casos, as coisas, por exemplo, o livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, ele sumiu e ficou escondido por 300 anos. Um demônio que fez esse escondimento. Os livros da Irmã Amália aconteceu a mesma coisa, da vidente de Nossa Senhora das Lágrimas. Em determinado momento a Irmã Amália conta no seu diário que ela chega, que ela começa a escutar um barulho, ela sai da sua cela junto com a sua superiora, que eu esqueci agora o nome. As duas saem juntas e a hora que olham no pátio, os diários das visões da Irmã Amália, todos sendo rasgados pelos demônios e julgados no pátio. Então os demônios têm esse poder pela permissão de Deus, porque o demônio não é capaz de causar dano
a quem observa os mandamentos e a quem se recusa a pecar. E se ele causa dano, por exemplo, a um santo ou algo do tipo, é com a permissão divina para quê? Para aumentar a santidade, unicamente. Mas nós aqui, acredito, pelo menos eu não sou um santo, né? Então, se eu conseguir viver só ali, sem pecar mortalmente, dificilmente o demônio vai se enveredar comigo, porque eu não sou grande, não vou ser nada, né? Então, ele só vai brigar com quem é já peixe grande. Com nós mesmo, provavelmente, ele só vai tentar nos arrastar para o pecado. Deus permite que Satanás exerça um poder especial sobre certos homens, às vezes para prová-los em perfeição, como é o caso dos santos, e purificá-los, às vezes para castigar duramente e enganar os homens viciosos e incrédulos. A infestação demoníaca, a obsessão demoníaca e a própria possessão demoníaca, elas só ocorrem com a permissão de Deus e também só duram o tempo que Deus permitir. Só duram o tempo que Deus permitir. Só mais uma curiosidade antes de nós finalizarmos já assistiram aquele filme Exorcismo de Emily Rose? Mas já ouviram falar? Não recomendo que assistam o filme, mas a história verdadeira daquele filme é de uma moça chamada Annelise Michael, né? Inclusive com um processo de beatificação aberto na igreja e incrivelmente milagres fantásticos que ela opera através de quem reza por ela. Eu conheço um amigo que é devoto e assim, ele pede hoje, amanhã, chega um milagre, é fantástico. A Annelise Michael, ela foi possessa pelo demônio, por permissão divina, porque ela foi possuída na década de 80, em uma época em que até os próprios padres e alguns bispos já não acreditavam mais no demônio. O motivo da possessão dela foi para lembrar a igreja que o demônio existia, estava sendo esquecido. E aí no final, depois de todas as sessões de exorcismo, ela ia ser libertada. Nossa Senhora aparece para ela e a pergunta se ela quer morrer. Ela não iria para o inferno, mas se ela queria morrer em decorrência de todo aquele processo ou se ela queria ficar viva. Se ela morresse em decorrência daquele processo, ela morreria como mártir, porque ela provaria por sua morte que o demônio existe. E ela escolhe morrer, por isso ela é venerável e por isso está com o processo de beatificação dentro da igreja, porque ela morreu pela fé, para reafirmar a fé de que o demônio existe e que pode fazer mal, e que mesmo que muitos padres naquela época ainda hoje falem que ele existe, acreditando eles ou não, porque não é um padre que muda a fé da igreja. Lembra quando a gente falou do depósito da fé na primeira aula, né? Então é interessante a história dela, que ela mostra para nós, de fato, o demônio tem poder e dura enquanto Deus quer. E quem é que foi falar com ela que ela podia ser libertada? Não foi o demônio que falou assim, eu vou te largar. Foi Nossa Senhora, a mando de Nosso Senhor. Então, inclusive, a ação do mal vai durar o tempo que Deus permitir para tirar daquele mal um bem maior, né? Por último, há anjos bons chamados de anjos da guarda que nos protegem, são os nossos anjos, né? Desde o nascimento. E aqui, gente, não é desde a concepção, tá? Eu sei que às vezes as mães querem isso, mas não é. A igreja ensina que o anjo da guarda da criança ele vai vir no nascimento. Na concepção, o anjo da guarda da mãe protege a mãe e o filho. Não quer dizer que ele fica 50% mais fraco, porque vai dividir a força dele. Não é isso, não, né? Ele vai ter a mesma força, mas vai defender mãe e filho, né? No nascimento, a criança Desde o nascimento, a criança é velada por um anjo da guarda que nos protege, nos guia, nos aconselha, evita o mal em nós. Quais são os poderes, entre aspas, dos anjos, né? Essa palavra dá a ideia de super-herói, mas quais são os poderes dele? Inspiram-nos bons sentimentos e a vontade para o bem, oferecem a Deus nossas orações, nossas boas obras, protegem-nos dos perigos, revelam muitas vezes a vontade de Deus aos homens. Para obter a proteção dos anjos bons, é preciso procurar parecer-se com eles numa vida santa, honrá-los e implorar a miúde seu socorro. Ou seja, gente, é necessário uma devoção ao anjo da guarda. O anjo da guarda é a única pessoa que não me abandona, ou melhor, não uma pessoa, mas a única criatura além de Deus, que do meu nascimento à minha morte está comigo. Nesse momento aqui, quantos anjos nós não temos aqui? Porque nós somos muitos.
É claro que se eu vivo no pecado, o anjo da guarda, aí sim ele perde a obrigação de me ajudar, porque eu estou em pecado. Mas se eu vivo, busco viver em estado de graça, busco criar uma relação de amizade com o meu anjo da guarda, só uma última coisa para vocês saberem. Santa Catarina de Sena, quando ela foi corrigir, é porque nessa época de Santa Catarina tinha 3 papas, 2 que não eram papa e um que era, né? Foi uma época complicada na igreja. Santa Catarina mandava cartas para o Papa, mas ela estava a quilômetros, a centenas de quilômetros do Papa. O que ela fazia com a carta? Escrevia, botava na escrivaninha e pedia que o anjo da guarda levasse e colocasse na mesa do Papa. A carta saía de onde ela estava e ia parar na mesa do Papa. E assim ela ajudou a igreja a vencer esse momento de crise pelo anjo da guarda dela. Pelo anjo da guarda. Bom, era isso. Deixa eu finalizar aqui.